todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar então o nosso encontro com a integração dos novos tarefeiros. E também é uma recordação, uma reciclagem para nós que já estamos aqui há algum tempo. Então nós vamos falar um pouco de como a casa funciona, como o Milady ele trabalha, quais são os pilares. É muito importante que a gente tenha isso muito certo dentro de nós, o que a casa espírita oferece, o que ela não oferece. Então nós vamos iniciar com a integração e depois nós damos sequência com o curso de reciclagem no PAS, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E nós vamos então iniciar falando sobre o objetivo da nossa encarnação. Todos nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas nós não estamos aqui a passeio. Nós temos o nosso papel na criação, como nos diz aqui no Livro dos Espíritos. Eles nos dizem que nós precisamos suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Então Deus, Jesus, Ele espera que nós ajudemos na regeneração. Ele espera que as pessoas que chegam até nós, que conhecemos o seu Evangelho, que conhecemos o seu amor, que eles vejam Jesus através de nós, que eles vejam Jesus através das nossas atitudes. Então, lá no mundo espiritual, antes de nós encarnarmos aqui, nós fizemos o nosso planejamento encarnatório. Nós assumimos muitos compromissos, a família que nós estamos, agora essa família espiritual aqui que nós também fazemos parte, que foi o Cristo que nos reuniu, o nosso trabalho, enfim, tudo de mais importante, tudo que é mais grandioso na nossa vida, nós tivemos ali uma parcela, nós ajudamos a fazer esse planejamento encarnatório. Então, as dificuldades, as doenças, as perdas, nós temos tudo isso, mas a vida, ela não é apenas isso. Nós temos também os nossos momentos de alegria, nós temos os nossos momentos de confraternização, como nós estamos aqui hoje. Então, a vida, ela não é apenas a expiação. A vida, ela é também o aprendizado, é também a entrega para o bem comum. Você falou muito bem. A gente sempre acha que a vida é uma milagre, a gente sempre fala que o planeta é de provas e expiações, mas se pensando em momentos alegres, em momentos felizes, em momentos de confraternização, de troca, como esse momento, isso aí. Bom, então essa é a missão de todo o encarnado, Todos nós temos as nossas missões, os nossos trabalhos, com a nossa família, mas existe também a missão dos espíritas. Nós temos a nossa missão. Quando nós nos entregamos a essa doutrina, quando nós nos entregamos ao Evangelho do Cristo, Emmanuel ele já nos diz que nós somos compulsoriamente considerados trabalhadores do Cristo. Então nós temos uma missão. Nós não estamos aqui à toa, certamente. Então, os Espíritos nos dizem para que a gente vá e pregue, seguindo sempre o exemplo de Jesus, que é o exemplo de humildade, que é o exemplo de caridade, de amor ao próximo. Então, se o Cristo, ele vem para servir e ele nos serve até hoje, nós também precisamos seguir o seu exemplo e servir e amar e fazer o melhor que nós pudermos ao próximo e, em consequência, nós estamos fazendo também o melhor para nós. Então, lembrando também, gente, que quando a gente se é espírita, as outras pessoas, elas nos observam também, Então, a depender do nosso comportamento, a gente acha que a gente não está sendo observado. Então, poxa, então é assim que o espírita ele age quando ele é contrariado. Então, é assim que o espírita age quando ele passa por uma decepção. Claro que a gente tem que ser humano, Nós vamos viver as nossas emoções, mas a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente abraçou. Se a gente fala uma coisa aqui na frente
e tiver um comportamento diametralmente oposto na nossa conduta, a gente está prestando um desserviço à fé que a gente abraçou. Né? A gente está sendo contraditório. É como o Carlos disse, nós estamos tendo uma grandiosa oportunidade de servir. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos pessoas privilegiadas, mas chegou o nosso momento. Então nós temos que abraçar essa oportunidade. Então nós vamos falar agora sobre o... Então vamos lá. Essas partes nós vamos ler, vocês acompanhem junto, e aí nós vamos fazendo os devidos comentários. Cada um vai enxergar, né? O Núcleo de Estudos Espíritas Ivone Leite, ele tem como maior objetivo auxiliar de forma caridosa a evolução da criatura humana, disseminando e facilitando o estudo honesto e não personalista da doutrina espírita trazida por espíritos superiores através do trabalho luminoso de Allan Kardec, apóstolo perfeitamente unificado com os ensinos de Jesus, nosso modelo, guia e mestre dessa casa. Então, quando nós dizemos que é para auxiliar de forma caridosa, nós sabemos que a caridade, ela não se sente melhor do que ninguém, ela não se sente superior a ninguém. Hoje nós estamos passando um ensinamento, mas todos os outros momentos nós estamos aprendendo. E sempre de forma honesta. O estudo da doutrina e o estudo do Evangelho, ele deve ser de forma honesta. Nós não podemos usar para atacar o outro. Nós não podemos usar para defender os nossos pontos de vista e apontar que o outro está errado. Isso é uma forma desonesta de nós aplicarmos os ensinos de Jesus, os ensinos da doutrina espírita, que sempre vem nos falar de amor, que sempre vem nos falar de respeito, de consolo. E quando ele vem nos trazer a parte moral, nós devemos, antes de tudo e acima de tudo, aplicar para nós mesmos, aplicar na nossa vida e não impor na vida do outro. Porque quando nós conhecemos tudo que a doutrina espírita tem para nos trazer, que os espíritos nos trouxeram, não é apenas dentro da casa espírita que nós temos que pregar, que nós temos que viver, é em todos os lugares. Porque nós não somos espíritas apenas aqui. Nós somos espíritas em todos os lugares. Nós somos filhos de Deus em todos os lugares. É importante também lembrar, só complementando o que a Marcela me disse, que é o seguinte: todos nós estamos em níveis diferentes de evolução e de visão de mundo, né? Então é natural que dentro dessa diversidade, dentro dessa pluralidade, a gente tenha que queira impor a nossa visão do mundo, por exemplo, uma pessoa que está chegando. Eu, no início da doutrina espírita, muito jovem, empolgado, né, queria também que todo mundo se convertesse. Uma vez eu recebi uma psicografia levando uma lambada no mentor, sabe? Eu não me lembro exatamente o texto, ele falava assim que eu tinha que falar com caridade, entender o momento de cada um, sabe? Esperar que a pessoa está em construção. Eu não tenho que impor a minha visão de mundo, a minha verdade igual ela abaixo. Tenho que falar de acordo com o entendimento da pessoa. Então, esse, conforme está agora, de forma não personalista, eu acho que é um grande desafio para nós. Né? A gente aprender a calar, acho que é o grande desafio do Espírito. Na medida em que ele vai crescendo em conhecimento, ele se diminui na mesma proporção diversa. Então, aprender a calar, a ouvir, a esperar, a compreender e a dosar a sua verdade com caridade no momento de cada um. Desculpa, Só um parênteses. A gente tem aqui prancheta com caneta. Se alguém quiser para fazer a anotação, de repente, alguém quer? Ou não? Está tudo bem? Tinha falado por ele. Bom, então conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Por isso temos o dever de estudar sempre, para melhor servirmos ao bem comum. Jovens e velhos, novatos ou veteranos, todos temos ainda muito a aprender. Por isso se faz imprescindível compreender que o conhecimento é o pão do espírito, quanto o pão material é sustento do corpo. Então nós temos
como espíritas, essa obrigação de estudar. Porque nós precisamos entender o porquê nós vamos fazer as coisas, como nós vamos fazer as coisas. Nós temos uma vasta literatura espírita, então nós precisamos usar. Eu acredito que a forma de nós agradecermos à espiritualidade superior por tudo que eles nos trouxeram, a forma que nós temos de agradecer ao Cristo por tudo que Ele nos fez e nos faz, é estudar, para que a gente saiba colocar em prática. Não basta apenas ouvir o outro falar, nós precisamos nos entregar a essa experiência. Nós precisamos ter contato com a literatura, para que a gente realmente compreenda o que é certo, o que é errado, para que aquilo entre no nosso coração, para que a gente sinta a espiritualidade superior falando com a gente, que a gente sinta Cristo falando com a gente. É extremamente importante que a gente participe das palestras, que a gente participe dos cursos, mas igualmente é extremamente importante que a gente tenha o nosso momento lendo, estudando e refletindo. Por que a Marcela deu ênfase a isso aí? Eu recentemente fui procurar uma companheira nossa que ela veio da linha evangélica, né? Muitos anos. Então ela conhece profundamente, né? A Bíblia e tal. E ela me veio com os questionamentos e me falou: olha, eu não vou agora entrar no mérito da pergunta dela, mas ele botou para pensar. E aí o que acontece? Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar para dar um retorno para ela. Porque, por incrível que pareça, fazendo referência ao que eu disse no início, quando a gente se define como espírita, a gente também é representante dessa fé, né? E a depender do que a gente vai falar, isso vai replicar e pode ter uma repercussão positiva ou negativa nas escolhas daquela pessoa. Então, a responsabilidade que nós temos de levar adiante a nossa casa e a nossa causa é muito grande. Obrigado. Entendemos que pregar e viver a caridade, a inclusão, a fraternidade, a abnegação, a fé, a esperança e o amor ao próximo, como nos ensinou Jesus. É a forma que temos para agradecer pela gloriosa tarefa que Ele nos confiou, pois é indispensável que nós, como beneficiários do Cristo, sintamos alegria não apenas na dádiva do consolo e do conhecimento que recebemos, mas sintamos igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Então este é o nosso momento de servir, de entregar algo de nós mesmos ao próximo. Não é apenas pregar com palavras, porque nós podemos decorar os versículos, nós podemos decorar os capítulos, mas nós só vamos ter realmente verdadeira razão, autoridade, quando nós começarmos a praticar o Evangelho. Aí sim aquilo vai fazer sentido na nossa vida. Nós vamos falar com conhecimento de causa, não porque nos tornamos perfeitos, mas porque dia a dia nós estamos tentando colocar em prática aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós às vezes postamos, nas redes sociais. Nós precisamos tentar. Nós não somos perfeitos ainda, mas é um passinho de cada vez que a gente vai trilhar uma caminhada. Isso que a Marcela falou, a gente se entende, né? Eu estava vendo uma palestra essa semana do grande vereador, como eu ouvi várias, eu não me lembro agora quem foi que falou. Mas ele falou que ele estava ouvindo assim, uma palestra muito tocante de um grande orador, e depois, quando terminou, ele foi cumprimentar esse orador num espaço onde ele estava conversando com as pessoas. Ele chegou justamente no momento em que aquele orador estava falando mal de uma outra pessoa. Ele teve um estranhamento, só que a pessoa que ele estava se referindo chegou. Aí ele chegou, ele sorriu e abraçou a pessoa. Olha, aquilo foi impactante para ele. Então, ou seja, a gente tem que ter coerência, né? E não é porque ninguém está olhando e ouvindo que a gente não vai ter um comportamento de acordo com aquilo que sai da nossa boca de público, na verdade. Não existe ser meio ético. Ou a gente é ético, ou a gente não. Então, o estudo. Aqui o nome da nossa casa é Estudos Espíritas, Porque a gente preza muito justamente isso, o estudo. Porque é através do estudo que a gente vai ganhar autonomia, que nós vamos saber ali o que é certo, o que é errado. É através do estudo que a gente vai saber como viver no mundo, como se comportar.
E é claro, isso vai começando através da razão, do raciocínio. E conforme a gente vai vivendo, vai entrando no nosso coração. É como nos diz o Evangelho, a obediência e a resignação. Né? Começa ali no nosso raciocínio, o consentimento da razão. E depois vai vindo o consentimento do coração. Então, o estudo serve não personalista, como nós já dissemos e vamos repetir. É obrigação de todos nós que desejamos servir de verdade, que desejamos servir com sinceridade. Porque querer servir é muito importante, é um grande passo. Mas nós precisamos saber como servir. E para que a gente dê continuidade no nosso servir, nós precisamos entender também por que servir. Né? Precisa fazer sentido para a gente. Então, nessa casa nós prezamos pela pureza doutrinária. Por isso aqui nós não vamos inventar métodos, nós não vamos inventar rituais, superstições, né? Porque os espíritos superiores, eles já nos trouxeram o material. Nós precisamos agora estudar, aprender e colocar em prática. Quando a gente fala em pureza doutrinária, há um certo questionamento aí, eu já vi algumas pessoas questionando em público, em família e tal. Quando a gente fala em pureza doutrinária, é o seguinte, existem centenas de casas espíritas por aí, né? E todas elas fazem uma interpretação que a gente respeita. Então, por exemplo, eu já vi casas que tem baralho cigano, que tem reiki, que tem cromoterapia, que tem trabalhos de Umbanda. Olha, maravilhoso tudo isso, maravilhoso. Só que a nossa proposta aqui é justamente seguir as obras básicas de Kardec, né? E no comentário anterior, né, que a Marcela falou, né, o nome da casa é Núcleo de Estudos Espíritas. Então, tem casa que tem a vocação para assistencialista, tem casa que tem vocação para cura. Eu já fui, por exemplo, numa casa que a função dela era a cura, né? Então, não era filas, quilométricas e tal. A nossa casa ela sempre foi estudo. Foi assim que foi idealizada pelo nosso patrão, que é o seu Araújo, né? Então, é assim que a gente vai dar continuidade, né, a essa vocação, tá bom? Então aqui Emmanuel, ele nos diz, estudo sem ostentação de saber, né? É aquele estudo em que nós não vamos nos sentir melhores ou superiores que o outro. É entender que o estudo ele serve antes de tudo para mim, para que eu pratique, né? Sem paranoia intelectual. Então o estudo ele não é para deixar a pessoa fanática, né? Que não sabe olhar para o lado, que não sabe curtir um almoço com a família, que não vai fazer um passeio, que não vai fazer uma viagem. Não é isso que o Espiritismo prega. Estudo para o trabalho incessante. Então nós trabalhamos para que a gente saiba como servir e servir cada vez mais e melhor. Esse é o objetivo do estudo. Porque senão fica só no campo intelectual. Nós precisamos colocar em prática. É como o Tiago diz na sua carta, a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos agir. Jesus ele já havia afirmado, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse conhecereis a verdade é sempre em níveis cada vez maiores, né? A nossa fé é uma fé muito literária, né? Então, só Chico Xavier tem mais de 400 livros, né? Com todo espírita, geralmente ele já leu muito, já leu bastante. E a gente tem que continuar nesse processo de conhecimento, de conhecer a verdade em níveis cada vez maiores, até mesmo por aquilo que eu já comentei, né? Em determinado momento, nós seremos questionados, como eu havia comentado no caso de uma colega nossa, em particular, sobre uma determinada pergunta. E a depender da nossa resposta, aquilo vai ser determinante para a pessoa permanecer na fé espírita, ou se afastar, ou permanecer na casa, ou se afastar. Isso que o Carlos falou, só para complementar, é muito importante, porque assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos a nossa responsabilidade. Mas nós também temos responsabilidade com aquilo que nós falamos para o outro. Nós temos responsabilidade também com o que o outro entende que nós falamos, porque nós temos a obrigação de nos comunicar com clareza. Então, essa fala de, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende, não é bem verdade. Nós precisamos falar com clareza e com responsabilidade, para que a outra pessoa entenda realmente o
que nós quisemos dizer e aí ele vai decidir que caminho ele vai seguir. Sim. É muito comum na fé espírita, por exemplo, a pessoa que frequenta uma igreja católica, ela geralmente talvez seja um católico ainda vago em outras religiões, mas o evangélico não, talvez o budista sim, o budismo. Na fé espírita é muito comum. Aqui, por exemplo, nós temos um grande número de pessoas da comunidade que vem aqui nas atividades em quinta-feira, mas a maior parte delas são evangélicas, né? E elas já nos perguntavam, meu pastor falou que se eu vier aqui eu vou para o inferno e tal. Então, ou seja, é comum que a gente tenha na plateia, na assistência, pessoas que vêm na casa espírita, mas também vão na banda, vão na igreja católica, vão na Rosa Cruz e tal. E aí, é claro que talvez elas venham querer trazer a sua doutrina para dentro da casa. Né? E aí a gente volta naquela questão, né? A gente fala assim, a nossa proposta aqui é os ensinos de Kardec, né? Para a gente não ter aí uma infiltração e a gente acaba se desvirtuando da proposta dos nossos idealizadores, né? Honrar a memória deles, tá bom? Continua. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade da doutrina espírita. Então, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Fé inabalável só o é a que se pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente quando nós vamos ler um livro, nós temos o costume de pular a introdução, né? A gente já quer ir direto para a história, para o conteúdo. Mas nós recomendamos fortemente a quem não leu que leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai falar justamente sobre a autoridade da doutrina espírita. Vai falar que a doutrina espírita ela não foi inventada por Allan Kardec, ela não foi inventada pelos espíritos. Os espíritos nos trouxeram ali no século XIX, quando nós estávamos prontos, quando nós já estávamos moralmente prontos ali para assimilar os conhecimentos, para compreender, para colocar na prática, mas tudo que o Espiritismo nos traz sempre existiu. A doutrina espírita, então, ela foi revelada em diversos pontos do mundo, para diversas pessoas que não se conheciam. Então, quis Deus trazer essa revelação de uma forma mais rápida, incumbindo os espíritos dessa missão. Então, não foi trazida por um homem, foi trazida pelos espíritos. Então, vários espíritos, vários médicos em todo o mundo recebendo as mensagens, confirmando as mensagens, confirmando a autoridade, confirmando os estudos. Então, está aqui, quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só homem. Kardec ele nos diz também no livro Obras Póstumas que se ele falhasse na sua missão, teria outro para substituí-lo. Então, a doutrina espírita, ela chegaria para nós de qualquer forma. Graças a Deus, ele conseguiu concluir a sua missão. E quis Deus, então, o Espiritismo, ele não tem nacionalidade. O Espiritismo, ele não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social impõe o Espiritismo. Tanto que qualquer pessoa, de qualquer classe social, ela pode se colocar em comunicação com os Espíritos. Isso não é um privilégio nosso, não é um privilégio da doutrina espírita. Então, se, portanto, algum outro espírito quiser criar uma nova ciência, uma nova filosofia, uma nova religião, vai cair por terra. Porque o espiritismo, ele tem essa autoridade que aconteceu como se diz? Pera, gente, eu me perdi aqui, eu esqueci. Baseado nas provas, né? O Espiritismo, ele é baseado nas provas. Por isso que, se vier alguém tentar
como a gente vai ver nos próximos slides, tentar desconstruir, exatamente, não vai conseguir justamente por isso, né? Se a gente começar a estudar assim, a obra de Kardec, foi interessante, né? Hoje a gente vive um mundo muito interativo, onde as informações elas são trocadas praticamente simultaneamente, né? Você vê o que está acontecendo em tempo real. Mas naquela época não era assim. Então ele mandava uma pergunta, por exemplo, sei lá, ia em carroça, ia navio a vapor, até esperar chegar a resposta. E é interessante, porque ele mandava a pergunta, o Kardec era poliglota, ele falava acho que 5 idiomas, ele mandava uma pergunta num determinado país, num determinado idioma, e chegava a resposta por outro país, num outro idioma. E às vezes ele mandava uma pergunta num envelope lacrado, sabe? E chegava a resposta daquela pergunta sem o envelope ter sido aberto. Né? E é interessante porque em Obras Póstumas, quando ele foi sabatinado por os intelectuais da época, eu me lembro, eu vou falar com as minhas palavras, né? Mas me prova que o que o senhor está nos dizendo, se isso é legítimo, se isso tem fundamento. Aí Kardec responde o seguinte, fala assim, olha, eu levei anos para me convencer a mim mesmo. Você acha que numa conversa aqui, em poucos minutos, eu vou conseguir te convencer, né? Então, essas singularidades, essas peculiaridades, essas exigências da personalidade do nosso codificador é muito interessante, né? Se a gente seguir nessa mesma linha, a gente realmente vai continuar sendo um buscador da verdade, um buscador do conhecimento, vai fazer com que o bom senso prevaleça, né? E aí a gente vai conseguir manter esse mesmo ritmo que Kardec lá atrás já deixou meio que já bem alinhado para nós, né? Agora a gente vai falar rapidamente sobre Allan Kardec. Bom, Allan Kardec ele relata no livro Obras Póstumas que no dia 25 de março de 1856 teve uma noite que ele estava trabalhando e ele começou a ouvir muitas pancadas na parede da sua casa. E aí, quando ele ia verificar o que estava acontecendo, as pancadas paravam. Quando ele ignorava, as pancadas elas continuavam. E ele estava achando estranho aquilo. E aí, no dia seguinte, ia ter uma reunião. Então, ele perguntou para o médium, né, o que eram aquelas pancadas, aquele barulho. E aí o médium disse para ele que era o espírito familiar de Kardec, que queria se comunicar com ele. E aí Kardec pergunta para o médium, mas o que ele quer? E o médium diz, pode perguntar para ele, porque ele está aqui. Então Kardec pergunta, meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirá em me dizer quem és tu, quem tu és? E aí ele responde, para ti, eu me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de horas, eu estarei à sua disposição. E aí, o Espírito, ele disse que era para Kardec chamá-lo como a verdade. E aí nós nos perguntamos, quem é esse Espírito? O Espírito, a verdade. E aí nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, talvez uma dica. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. E aí Kardec ele deixa uma nota, dizendo que a proteção desse espírito realmente nunca faltou para ele. Seja para ajudar em questões materiais, seja para remover outros tipos de dificuldade. E aí, em 1800, a gente vai deixar essa questão, tá?
como espírito de verdade, mas a gente já vai voltar para ela. Em 1863, então, Kardec ele foi aconselhado a se recolher. E em segredo ele começou a trabalhar em uma obra. Os médiuns, eles não sabiam de que obra se tratava. Os médiuns, claro, como nas outras, não se conheciam e não sabiam. E aí Kardec ele vai escrever também uma outra nota. Ele diz: eu a ninguém der a ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservar ele de tal modo em segredo o título que o editor, o senhor Didier, só o conheceu ali no momento da impressão. Só ele sabia o que ele estava fazendo e no que ele estava trabalhando. Mais tarde, aliás, está aqui, o nome, a princípio, seria Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec ele aceitava, né, conselhos, ele aceitava que as pessoas ajudassem ele, que as pessoas aconselhassem. Nós precisamos também fazer o mesmo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias pré-concebidas do médium. Não, é interessante ver que Kardec ele ficou num período de recolhimento, né? É considerada a terceira revelação. Na primeira revelação que foi Moisés ele ficou num período de recolhimento, né? Ele subiu na montanha, ele ficou lá, né? Depois ele voltou com os 10 mandamentos. O Jesus também ficou, acho que 40 dias no deserto, né, em recolhimento, então, foi a segunda grande revelação. E Kardec também teve que ficar nesse recolhimento, né? É interessante. Isso nos faz voltar ao item anterior, né, que é a autoridade da doutrina espírita. Que ninguém sabia o que estava acontecendo, então não tem como ser fruto da cabeça ou de ideias pré-concebidas de outras pessoas. Então isso nos faz ver, nos mostra a autoridade da espiritualidade superior. E aí, então, o Espírito de verdade, ele fala novamente. Ele diz: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante e vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vem a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Então, o espírito familiar de Allan Kardec é Jesus. O espiritismo ele vem de Deus através do Cristo. Então, não temos como falar que está ultrapassado. Não tem como nós inventarmos novos conceitos, novas ideias. Por isso que, mais uma vez, nós reiteramos nessa casa, embora nós respeitamos todas as crenças e todas as religiões, nós não trazemos aqui para dentro ensinos que vão fugir dos ensinos do Cristo, que vão fugir dos espíritos superiores, que auxiliaram nessas obras. Um pequeno grande detalhe, né? Tem uma frase de Jesus, eu tenho mais ou menos de memória, né? Que ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se estiverem em mim como eu estou em vós, tudo aquilo que pedis crendo, você será dado. É mais ou menos assim, videira. E existe uma ilustração no livro dos Espíritos, que os Espíritos fizeram. Se vocês procurarem lá, vocês vão ver um ramo de videira. Eu acho que aí foi a marca. Isso é a minha especulação, tá, gente? Isso para mim foi uma sutil marca que Jesus imprimir no ramo de videira. E tem consonância com a afirmação dele. E se um dia, né, nós tivermos dúvidas, nós precisamos então seguir as orientações do Kardec, que é o bom senso, né, que é o critério, a análise sincera, mas não de acordo com os nossos conceitos, mas de acordo com as leis de Deus. Então nós sempre vamos estar amparados pela verdade, se nós seguirmos esses critérios. Então agora nós vamos falar sobre a caridade, que também é um pilar muito importante, muito forte na nossa casa. Aqui
Aqui nós vamos falar não apenas da caridade material. A caridade material, nós sabemos, ela é extremamente importante. Se aparece alguém na nossa casa pedindo comida, é comida que nós precisamos entregar, né? Seria até desrespeitoso nós entregarmos outra coisa para uma pessoa que está com fome. Mas nós precisamos falar além da caridade moral. Aliás, nós precisamos falar além da caridade material. E a caridade, ela é ser bom com todos, sem que a gente escolha com quem, para quem nós vamos entregar essa nossa bondade. Ser caridoso é saber lidar com as diferenças, é saber lidar com as imperfeições alheias, porque nós sabemos que nós também somos cheios de imperfeições, né? Muitas vezes também não é fácil lidar com a gente. Então nós precisamos ter esse olhar também com o outro, perdoar, compreender que todos erram. E dentro da casa espírita isso também é muito importante, porque nós estamos lidando com pessoas que nós amamos, mas nós não convivemos tanto assim. Algumas pessoas convivem mais, outras pessoas convivem menos, mas com algumas pessoas nós convivemos apenas aqui dentro. Então nós precisamos também ter esse olhar, que a caridade é muitas vezes ficar em silêncio e deixar o outro falar, às vezes deixar o outro ganhar, deixar às vezes a ideia do outro sobressair. Nós precisamos ter esse bom senso também. Esse é um ponto extremamente importante, gente. Por exemplo, eu vou citar aqui Joana de Ângeles, né? Ela, com as minhas palavras, ela fala assim: para você entender o porquê que uma pessoa está agindo da forma como está, ou falando da forma como está falando, a gente teria que ter acesso a algumas variáveis. Por exemplo, do ponto de vista psicológico, qual foi a infância que essa pessoa teve, como foi a educação que ela teve, se ela está copiando modelos inconscientes que ela teve. Do ponto de vista do espiritismo, né? Como foi as últimas encarnações dela, o que é que está registrado no inconsciente profundo, se ela está sofrendo interferências de influências espirituais, ou seja, como é que a gente pode ter acesso a todas essas variáveis, certo? Só que é o seguinte, dentro do ambiente espírita, como eu havia dito no início, todo mundo, por conta de ser uma fé literária, vai agregando muita informação. Então, o espírito ele tem muita habilidade com as palavras, ele tem a sua visão de mundo sobre essas influências que eu citei. Então, é muito comum, dentro das discussões e tal, haverem esgrimas verbalísticas mesmo, alguém querendo impor a sua verdade, achar que Kardec precisa de defesa, entendeu? E aí a gente vê, nessa casa, por exemplo, que já passa de décadas, nós passamos por momentos muito tensos aqui, entendeu? Em que o colega se afastava e tal. Então isso faz parte da natureza humana, a gente precisa entender, e enfatizando o que a Marcela disse, a caridade, ela, segundo o que eu ouvi de um orador recentemente também, ele falou assim que a maior oficina da caridade, para a gente praticar a caridade, é no nosso lar, na nossa casa. É lá que realmente as máscaras caem e a gente realmente demonstra quem a gente realmente é. Mas aqui é uma extensão do nosso lar. Todos os que estão aqui é a família que a gente escolheu. Então, com o tempo, a gente mesmo vai vendo qual é as personalidades, os traços de personalidade que tem aqui. É difícil ter um ambiente homogêneo. Então vai ter aquele que realmente defende com veemência as suas verdades, vai ter aquele que demonstra um pouco mais de paciência, vai ter aquele que eu prefiro não quero me envolver, né? Então a gente tem que ter realmente exercitar essa caridade na nossa interatividade para que um ambiente de fraternidade, de solidariedade, né, de simplicidade ele prevaleça. Isso é extremamente importante. Uma caridade é a gente dar, né, de nós mesmos, dar o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, o nosso amor, emprestar os nossos ouvidos, muitas vezes emprestar em boas palavras, uma oração, um abraço, né? É tentar deixar o ambiente harmonizado e entendendo sempre que nós não somos melhores do que ninguém.
Como o Carlos disse, nós aqui somos uma família. E cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Fora da caridade da nossa salvação. O trabalho. Dando, receberemos, ajudando, seremos auxiliados, iluminando, afastar-nos das sombras. Então, muitas vezes nós podemos nos falar assim: mas eu não posso, eu sou incapaz, eu ainda não sou, eu não tenho mérito, quem sou eu para ser uma trabalhadora? Quem sou eu para participar de tal tarefa? E aí a gente vai postergando essa oportunidade que a gente tem de trabalhar, que a gente tem de se aperfeiçoar, porque nós não somos perfeitos, mas é o trabalho que vai nos aperfeiçoando, é o trabalho que vai nos moldando, que vai nos ajudando. Então nós podemos pensar, por exemplo, em Paulo de Tarso, quando ele ainda era Saulo, quantos erros ele cometeu? Quando nós vemos algumas atrocidades, alguns assassinatos, não é verdade? Ele tinha uma personalidade muito forte. E Jesus foi atrás dele ali nas portas de Damasco. E aí, a partir desse momento, ele entregou, ele consagrou toda a sua vida na vivência do Evangelho, na vivência e na pregação da Boa Nova. E aí a gente pode se perguntar: mas Jesus não veio até mim pessoalmente. Jesus foi lá até Paulo, mas ele não veio até mim me fazer o convite. Jesus, ele tem nos feito o convite a cada segundo. Quando a gente abre os olhos de manhã, é um convite de Jesus para que a gente possa servir no bem maior. Agora é um convite ao trabalho. Todas as vezes que nós nos encontramos com aquela pessoa difícil, é um convite ao trabalho. Todas as vezes que nós nos encontramos com aquela pessoa que nós amamos, também é um convite ao trabalho. Então Jesus, ele está nos convidando incessantemente ao trabalho. Basta que a gente não seja orgulhoso e nós vamos ver o convite de Jesus em toda a natureza, em todos os lugares. Então ele não precisa vir pessoalmente nos chamar. Ele espera isso de nós. Ele conta conosco. E essa é a nossa oportunidade da gente trabalhar. E trabalhando nós vamos nos aproximando cada vez mais dele. Teve uma vez aqui na nossa casa uma manifestação mediúnica que para mim foi muito marcante, né? Aí veio o Espírito, eu vou abrir aspas, o diálogo foi mais ou menos assim. Então assim: olha, eu vim aqui porque os mentores me autorizaram, né? Eu quero já informar que eu já sei, sou desencarnado e tal, fui espírita, eu atuei no movimento espírita, mas eu não sei, estou aqui, estou no vazio, não sei o que fazer, sabe? Aí pediram: conversa com eles aí. E o companheiro que estava dirigindo falou: então você é espírita? Eu falei: sim, fiz cursos, né? Estudei todas as obras básicas em Kardec, dava palestra, dava base. Eu falei: não sei, estou aqui, não sei o que fazer. Eu falei assim, aí o companheiro nosso aqui estava dirigindo falou assim: tá bom, então vamos usar o exemplo de André Luiz. Se você leu o André Luiz, você viu que no nosso lar, ele mesmo sendo médico, ele foi trabalhar no hospital. E aí ele foi trabalhar na faxina. Você já pediu o pau de vassoura aí no seu lado? Silêncio. O Espírito agradeceu e foi embora. Qual é a mensagem explícita? Ele queria status, ele queria privilégio, ele queria tribuna para falar. Então eu achei que tudo é válido. Servir um copinho d'água, cuidar do jardim, recepcionar alguém que chega, entendeu? Fechar, arrumar as cadeiras. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho nessa casa. E quando a gente faz algo para o nosso próximo, representado nessa casa, a gente está fazendo para Deus. E se a gente faz para Deus, a gente faz para nós mesmos. Qualquer pessoa que faz qualquer trabalho nessa casa, seja uma palestra, seja um certo um copinho d'água, seja lavando uma privada, é para ele mesmo que está fazendo. E aí tem um pagamento metafórico que Jesus se refere em vários momentos do seu Evangelho. A gente tem acesso à real felicidade. É isso, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores,
vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. E aqui, nós não estamos falando apenas de recebimento, de receber em dinheiro, que já seria algo extremamente absurdo, né? Nós usarmos aquilo que Jesus nos deu como talento, que a espiritualidade superior está nos auxiliando, e usar como mercado livre, usar para ganhar dinheiro. Mas aqui nós falamos em tudo aquilo que pode nos corromper, que pode mexer com a nossa vaidade, que pode querer nos dar status. Então, como trabalhadores, nós não queremos agradecimento. Nós não fazemos o nosso trabalho buscando elogio, buscando reconhecimento. Isso é muito perigoso. É muito perigoso para a nossa espiritualidade. Nós precisamos entender de verdade que o dono dessa casa e tudo de bom que acontece aqui dentro é através de Jesus Cristo. Se nós, amanhã, não estivermos aqui, os trabalhos, eles vão continuar. Jesus, ele vai continuar a sustentar esse mundo e a curar as pessoas. Nós estamos aqui como auxiliares, nós estamos aqui como intermediários, nós estamos aqui, acima de tudo também, como enfermos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos também ser curados de tantas coisas. E nós aproveitamos esse momento para também ajudar na cura do próximo. Mas nós não devemos ir em busca de méritos, nós não devemos ir em busca de aplauso, porque isso é muito, muito perigoso. Isso é importante. Ao longo dos anos aqui, nós tivemos, por exemplo, uma pessoa que veio fazer uma palestra e ele trouxe vários livros que ele escreveu e queria vender, né? Por exemplo, eu sou artista plástico. Vamos imaginar que isso eu também já vi em outra casa. A pessoa faz pintura mediúnica, né? E depois ela quer vender aquelas obras, né? Então a gente realmente tem que tomar muita cautela nesse sentido, né? Porque, por exemplo, eu já vi palestrante que é psicólogo, mas depois ele fala, olha, se alguém quiser um atendimento particular, pode me ligar. Então ele usa a tribo espírita para divulgar o trabalho dele. Então tem que ter uma certa coerência, uma certa ética. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. É como nós dissemos, né? Como o Carlos estava dizendo, as pessoas, quando nós dissemos que nós somos espíritas, elas olham para a gente e elas vão esperar assim, um comportamento, às vezes respostas. E não é que nós vamos viver de aparências. Eu preciso me vestir ou falar ou fazer tal coisa porque o outro está vendo. Não, é apenas viver de acordo com aquilo que você prega, né? É ter a coerência. E Cristo conta conosco. Só voltando. Eu acho que não é Enquanto você vê, eu vou comentando aqui. Voltando sobre o dar de graça, ou de graça receber. A gente sempre imagina que faz referência a pagamento, né? Mas não, pode ser dar com graça, com alegria. Então aquilo que foi lhe dado com alegria e com contentamento para você. Então é nesse sentido. Eu acho que é interessante lembrar. Deu certo? Acho que já deu certo. Certo? Os homens, eles esperam por Jesus, mas Jesus também espera igualmente por nós, né? Então ele espera que a gente faça o nosso melhor. Ele conta conosco, ele confia em nós. Ele espera que através de nós, que já conhecemos o seu amor, outras pessoas também possam sentir esse amor, também possam conhecê-lo através de nós.
através da nossa palavra, através do nosso comportamento. E agora nós vamos falar sobre os 5 pilares aqui da nossa casa para o bom andamento das tarefas. Bom, então, primeiro, essa é uma casa de oração, que tem como base o Evangelho de Jesus, nosso Salvador e único Mestre. Bom, como eu havia comentado, né, com os senhores presentes, no movimento espírita, as pessoas, elas escrevem espírita, ela dá liberdade da pessoa ir onde ela quiser, né? Então é muito comum, por exemplo, a gente ver um espírita que ele, ao mesmo tempo ele vai na igreja católica, ou tem uma inclinação para o seguinte evangélico, ou ele vai na Umbanda e tal, e querer realmente trazer também aquilo que para ele é uma verdade, né? Ele trazer no movimento. Então a gente tem que tomar muita cautela, porque mesmo dentro desses movimentos respeitáveis que eu citei, existem variáveis, né? Existem visões de mundo diferentes, né? Por exemplo, eu cheguei uma vez numa casa espírita, eu fui fazer uma palestra lá. E eu achei muito curioso, né? Porque eu cheguei lá, eu cheguei bem no momento em que eles estavam rezando o terço, respeitosamente. Continuei lá com eles, rezando o terço e tal, né? Depois, durante uma outra casa, eles sugeriram para que as pessoas que quisessem tomar o Santo Daime, que ia ter um dia específico para tomar o Santo Daime. Então você percebe que existem muitas curiosidades por aí. Novamente, eu repito, com todo respeito a tudo isso, deve ter a sua validade, né? Mas na nossa casa não se propõe essas coisas não. Então, se amanhã depois, como eu disse, tem sempre gente chegando, gente saindo, pode realmente alguém com uma companheira eventualmente vem ocupar uma determinada posto aqui na casa, né? Porque nosso estatuto exige que a gente tenha uma diretoria constituída, né? Diretor para isso, diretor para aquilo. O companheiro nosso, né? Implementar uma novidade, né? E aí a gente precisa tomar cautela. Porque com o tempo ele já começa a se desvirtuar. Estudo contínuo e pureza doutrinária da codificação, trazida por Allan Kardec e o Evangelho de Jesus. Bom, também já dissemos aí, né? O Kardec, ele traça o perfil de um espírito, né? Porque ele é discípulo de Pestalozzi, ele é comunicador, ele dominava acho que 5 ou 6 disciplinas, ele era um poliglota, ele teve uma carreira assim, ele era um intelectual, né? Então ele, mais ou menos, ele determina assim. E as obras básicas são maravilhosas, porque quando ele começou a fazer o livro dos Espíritos, veio tanta informação, o livro dos Espíritos coincide com o nascimento da doutrina do Espírito. Só que daí foi surgindo os outros livros, né? Foi surgindo o Evangelho segundo o Espiritismo, foi surgindo outras formas, as foi depois de Kardec, a Gênese, né? Bom, enfim, eu acho que a gente tem que primar pelas obras de Kardec. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que o Evangelho de Jesus são 30 e tantas parábolas e 60 e tantos ensinos. Se a gente somar tudo isso, dá mais de 100 lições. Se a gente usar essa mesma dinâmica que Kardec usou para escrever o Livro dos Espíritos, onde ele pega trechos do Evangelho, principalmente do Evangelho de Mateus, e ele coloca lá a interpretação que era todos os Espíritos da Purificação, da Erasto, do Fênelon, Santo Agostinho e tal, se ele tivesse seguido essa mesma linha, com todo o conjunto das missões de Jesus, nós talvez teríamos o Evangelho segundo o Espiritismo em fascículos, não é verdade? Então, eu já vi muito comum a gente falar assim, não, a parte moral de Jesus está ali. Eu acho essa informação curiosa, porque não tem a parte que é moral e a parte que não é moral. Todo Evangelho de Jesus é moral. Só que está ali, sim, das missões sintéticas. Claro que depois Emmanuel veio, uma fonte viva,
né, Pão Nosso, Vinha de Luz, trazer muito do Evangelho de Jesus, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, veio trazer principalmente as cartas de Paulo, que também precisam ser redescobertas. Então, para finalizar, eu acho que Jesus ainda está para ser redescoberto, e Paulo de Tarso também. Então, se a gente primar por essa base que é segura, eu acho que não tem como a gente sair para o caminho tangente se não seja o Evangelho de Jesus. Todos os trabalhos e trabalhadores têm a mesma importância, por isso as decisões elas são colegiadas. O que acontece? A gente percebe que em outras casas, a gente vê que algumas pessoas elas têm uma determinada evidência em tarefas específicas. Então, por exemplo, para consultar, consulte com a médica da nossa fulana de tal. Ela é a médium principal da casa. Curioso isso, né? Ou então, a pessoa, eu já vi, por exemplo, casos, quando tem a mudança das cadeiras das eleições, por falta de ter pessoas que preencham as vagas necessárias, né, para o Estatuto obriga, às vezes a pessoa ela fica durante várias vezes num determinado posto. Só que aquilo com o tempo, a pessoa começa a ficar muito confortável naquela situação. E aí, com o tempo, ela pode se tornar o dono do sim e o dono do não. Nós já tivemos companheiros aqui que foram o dono do sim e o dono do não. E causava realmente bastante desconforto. Então, para que não haja, para que a gente mantenha isso que está lá, que todas as decisões são colegiadas, né, é fazer com que as decisões sejam plurais, para que o consenso prevaleça, para que a visão de mundo de determinado companheiro, que queira impor, que ele aquilo, ele defende como uma grande verdade, e as pessoas, talvez por uma situação cômoda, que é o que eu vejo numa determinada casa, por comodismo as pessoas se retraem, aí a outra pessoa ganha evidência e ela coloca a sua dinâmica. Né? Eu acredito que se a gente manter isso como uma tradição, mesmo usando esse modelo convencional que a gente tem, né? Presidente, vice-presidente, diretor, vice-diretor e tal, mesmo que amanhã ou depois um companheiro nosso venha como ser um diretor de doutrina, por exemplo, no caso Marcela é a nossa diretora de doutrina, né? Na logística da casa, ela é uma pessoa que, embora o presidente é o que responda legalmente pela instituição, a diretora de doutrina é que delega, estabelece, determina. Mas a Marcela é uma pessoa extremamente democrática, ela ouve todo mundo, ela pede opinião, ela acolhe as sugestões, ela não faz modificações. Né? Se nós não tivermos esse cuidado de fazer com que as decisões sejam coletivas, né, e que prevaleça o consenso, amanhã ou depois, quando nós não estivermos mais aqui, quando houver novas eleições, um companheiro que de repente teve uma vida tranquila, serena, discreta, mas em outras encarnações talvez ele deva ter tido posições de comando, de determinação, aí ele tenha um posto, um cargo, aquilo inconscientemente pode disparar um gatilho de lembranças, aí pronto, aí ele lembra do status, que eu já havia dito, realmente é uma situação muito delicada. Então, se a gente tiver isso como uma regra, mesmo que amanhã ou depois um companheiro nosso apareça aqui com esse perfil de querer delegar, estabelecer, determinar, sem querer ouvir os demais, o conjunto vai falar, não, peraí, vamos ver a opinião dos demais, né? E a maioria deles. Eu acho que esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter. E como nós estamos fazendo a integração de novos trabalhadores aqui na nossa casa, ninguém amanhã ou depois pode falar assim, eu não sabia que era assim, porque se eu tenho o título de presidente, eu respondo pela casa, e sou o diretor de doutrina, então minha responsabilidade é grande, então eu vou fazer do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Do que a maioria concorda. Bom, beleza? E a casa espírita ela não é feita só de dirigente, né? Só de palestrante. Para a casa espírita funcionar, ela precisa de todas as pessoas, porque senão ela não vai funcionar. E por último, mas não menos importante, não é o último,
atividades sempre roteizadas, pois elas não nos pertencem. Isso também é importante pelo seguinte, porque a gente percebe, por exemplo, que em outras casas, as tarefas elas têm dono, né? Psicografia é só com fulano, atendimento fraterno só com Beltrano, ele até tem todo mundo. Não. Aqui o mesmo que dá palestra, é o mesmo que serve o copinho, é o mesmo que está na reunião de mundo, é o mesmo que fica na sustentação. E a gente percebe que, às vezes, durante a dinâmica, a gente que estamos atentos a isso, a pessoa vem muito nas palestras, mas quando é determinada a atividade, ela vai ficar pequenininha. Aí falta uma vez, falta duas, falta três, mas na palestra ele tem. Quando é para ele, eu falo, mas por que você só quer fazer palestra? Por que você não pode, eventualmente, ficar só na recepção? Entendeu? Então, acho que para a gente evitar esse tipo de a gente ter preferências, né? De a gente ficar escolhendo a atividade, a gente vai sempre, a gente procura ouvir as pessoas, né? Tem alguma atividade que você não gosta de fazer? Eu não gosto de ir na reunião mediúnica. Tá bom. Mas aos outros demais você vai? Beleza. Então ela tem um rodízio das outras habilidades. Não quero, a gente respeita a decisão daquela que não quer. Né? Mas se a pessoa chegar aqui e falar assim, não, eu só quero ir na reunião mediúnica. Não. Aí eu só quero que palestra. Não. Beleza? Agora sim, por último, mais ou menos importante, o acolhimento e a fraternidade. Algumas pessoas se afastaram da nossa casa e foram para outras casas. E isso aconteceu já várias vezes. Quando a pessoa retorna, fala assim, olha, eu estou frequentando uma outra casa. Legal, eu estou fazendo isso, mas não é o que eu vou. Gente, quando a pessoa fala isso, é maravilhoso, né? Saber que a nossa casa tem uma singularidade, ela tem uma personalidade coletiva. Todas as pessoas que vêm aqui se sentem acolhidas. Nós temos uma companheira nossa, que era recém-ingressa na nossa casa, e ela passou mais de 10 anos na Assembleia de Deus. Né? Ela não me autorizou a falar, mas eu tenho certeza que ela não vai me repreender. Então eu não vou citar o nome dela. E ela falou assim, olha, eu estou me sentindo tão bem acolhida nessa casa, que olha, mesmo se eu não me tornar espírita, não tem problema, eu só quero continuar vivo aqui. Não é gostoso, não é maravilhoso isso? Então acho que a gente tem que intimar pelo acolhimento. Para encerrar, eu tenho uma frase que é o seguinte, a gente fala assim, que a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Se a pessoa vem e ela percebeu que ela parece que é invisível, ninguém notou a presença dela, ninguém levou ela para conhecer a casa, ninguém explicou as atividades. É bem provável que essa pessoa, talvez, ela fale assim, eu fui lá, mas eu me senti meio que diluída. Né? Do mesmo jeito que foi isso aí. Então, assim como a gente gostaria de ser bem acolhido num lugar, vamos acolher também as pessoas, porque, eu repito, a gente não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Espírita deve ser o nome de teu nome. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Então, tudo que a espiritualidade superior nos traz, já que nós escolhemos, por livre e espontânea vontade, estarmos aqui e sermos espíritas, que a gente viva, então, de verdade, de corpo e alma, que a gente coloque o nosso coração nas tarefas, que a gente coloque o nosso melhor nas atividades, que a gente esteja aqui não porque, eu estou escalado, eu preciso estar nessa tarefa, não, mas porque você sabe que é o melhor para você, é o melhor para o próximo, é uma oportunidade incrível para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. Quantos amigos nós estamos fazendo na espiritualidade superior? Porque quando os espíritos superiores, eles sabem que eles podem contar com a gente, eles se achegam ainda mais em nós. Uma pequena fala, Marcelo. Nós tivemos aí mais de 2 anos de pandemia. Aí o que aconteceu? Muitas casas fecharam, muitas casas interromperam as suas tarefas, a nossa casa não parou. Então, o que aconteceu? Como naquela época eles recomendavam o isolamento social, para que as pessoas, e a gente sabia que as pessoas estavam ansiosas, depressivas por conta daquele
momento, nós continuamos as nossas atividades, palestras, de divulgação do Evangelho, utilizando as redes sociais. E essa foi a coisa boa, a relação boa dessa época. Então a gente tem ali as mídias, onde a gente transmite em tempo real o Evangelho. E aí a gente acaba sendo um multiplicador, porque às vezes no salão tem aí uns 5, 10 pessoas, mas quando a gente vai ver a montagem da visualização, 150, 200 pessoas viram. E a gente pode compartilhar para que fique ela registrada. Beleza. Só que tem um lado B desse problema, um certo comodismo. Porque a pessoa fala assim, hoje estou afim, né, de dirigir, o tempo não está muito bom, acho que eu vou ficar em casa, né? Só que a pessoa está lá cozinhando, está lá no Zap, ouvindo a palestra, mas está no WhatsApp. A espiritualidade já nos falou que quem tiver em sintonia recebe benefício. Quem não tiver, como se fosse um passe, né? Se a pessoa vai tomar um passe e não está em sintonia, não recebe benefício. No livro do André Luiz, conta o episódio da mulher que foi lá na hóstia, e a hóstia, que era um pequeno sóis, se apagava na hora que o padre colocava, porque a pessoa não estava em sintonia. E a Marta sempre comenta, né, que ela vê a espiritualidade pegando as energias das pessoas e canalizando para onde há mais necessidade. Claro que não é só aqui, isso deve acontecer na Igreja Católica, em muitos tempos religiosos. Mas eu acho que a gente tem que sempre vir na casa religiosa para a gente doar as nossas energias, para a gente ter uma oportunidade de trabalho e para que também a gente atualize as relações. Isso combate a depressão, os complexos de melancolia. O abraço é um passe que a gente dá um no outro, essa troca de energia. Então, que a gente sempre tem nas atividades presencialmente, tá bom? Para a gente doar as nossas energias que a espiritualidade ela provê. E para finalizar, é muito comum nas reuniões mediúnicas que acontecem simultaneamente às palestras públicas, os espíritos aparecerem lá. Por que vocês que tiraram do lado dele? Eu quero ficar com ele. Ele falou, não, vem aqui, enquanto ele está assistindo a palestra, vamos conversar. Ou seja, eles estão tirando as nuvenzinhas que ficam trovejando em cima da gente. Não é bom a gente vir na casa espírita? Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Então nós somos espíritas dentro e fora da casa espírita, porque nós somos filhos de Deus em todos os lugares. Então, aos novos tarefeiros, sejam muito bem-vindos. Que Jesus abençoe essa nova jornada, esse novo caminho. Contem sempre com todos nós e muito obrigada. E agora a gente vai para a parte do passe mesmo. Faz.